A crença de que hortaliças não prosperam em áreas sombreadas constitui um equívoco recorrente na prática agrícola, contrariando a noção convencional, que preconiza a necessidade de 6 a 8 horas diárias de exposição solar para o cultivo de vegetais. Observa-se que diversas espécies não apenas se adaptam a condições de menor luminosidade, mas apresentam desempenho superior quando cultivadas à sombra. A questão não reside na ausência de luz, mas na escolha inadequada das variedades a serem plantadas. Neste contexto, serão apresentadas 15 espécies que demonstram notável resiliência e produtividade em ambientes com sombra parcial ou total, seja ela proveniente de árvores densas, edificações ou orientações geográficas desfavoráveis. O primeiro exemplo a ser destacado é a alface, frequentemente considerada o símbolo dos cultivos adaptados à sombra. Em regiões de clima quente, a exposição direta ao sol induz o pendoamento precoce, resultando em folhas amargas e fibrosas. Em contrapartida, a sombra proporciona condições ideais para o desenvolvimento de plantas tenras e doces, prolongando significativamente o período de colheita. A redução da temperatura e a menor evaporação da umidade do solo contribuem para a manutenção da qualidade das folhas. Recomenda-se um mínimo de 3 a 4 horas de luz solar diária, embora variedades como a alface-manteiga, a Black-Seeded Simpson e a Little Gem demonstrem tolerância a condições de luminosidade ainda mais restritas. O plantio escalonado a cada 2 ou 3 semanas assegura uma produção contínua, enquanto a irrigação regular e o uso de cobertura morta otimizam o aproveitamento hídrico. Outra hortaliça que se beneficia sobremaneira de ambientes sombreados é o espinafre. Em condições de calor intenso e insolação direta, essa espécie tende a florescer prematuramente, limitando sua produção a uma única colheita. A sombra, por sua vez, retarda o pendoamento, permitindo colheitas sucessivas ao longo de 2 a 3 meses. Além disso, a redução dos níveis de ácido oxálico nas folhas resulta em um sabor mais suave e agradável. Variedades como Blonsdale e Red Kitten destacam-se pela resistência ao calor e pela capacidade de adaptação a condições de baixa luminosidade. O cultivo pode ser realizado tanto por semeadura direta quanto por transplante, sendo essencial manter o solo constantemente úmido e protegido por cobertura vegetal para preservar a temperatura das raízes. A rúcula, quando cultivada sob sol pleno, frequentemente desenvolve um sabor excessivamente picante e uma textura rija. Em contraste, a sombra atenua essas características, conferindo às folhas um perfil mais delicado e palatável. Essa espécie demonstra notável rapidez de crescimento, atingindo o ponto de colheita em apenas 3 a 4 semanas, mesmo em condições de luminosidade reduzida. Variedades como Astro e Wild Rocket são particularmente indicadas para ambientes sombreados, permitindo colheitas escalonadas ao longo de toda a estação de crescimento. A técnica de corte e rebrota revela-se especialmente eficaz, garantindo um suprimento constante de folhas tenras e levemente adocicadas, ideais para saladas e preparações culinárias que exigem um sabor mais equilibrado. O Kale, embora seja comumente associado a cultivos em pleno sol, apresenta desempenho superior quando cultivado à sombra, especialmente em regiões de clima quente. A proteção contra a insolação direta evita o estresse térmico, resultando em folhas mais macias e doces, além de reduzir a incidência de pragas como pulgões e lagartas. Variedades como Winterbor e Lacinato demonstram maior tolerância a condições de luminosidade reduzida, permitindo colheitas contínuas ao longo de períodos prolongados. O espaçamento adequado entre as plantas e a manutenção da umidade do solo são fatores cruciais para o sucesso do cultivo, enquanto a colheita seletiva das folhas inferiores estimula o crescimento contínuo da planta. Por fim, a acelga destaca-se não apenas pela sua adaptabilidade a ambientes sombreados, mas também pela beleza ornamental que suas folhas coloridas conferem ao cultivo. A sombra parcial favorece a intensificação das tonalidades das hastes, ao mesmo tempo em que preserva a crocância e a doçura das folhas. Essa espécie mantém uma produção constante, sem o risco de pendoamento prematuro, mesmo em condições de luminosidade reduzida. Recomenda-se um mínimo de 4 a 5 horas de luz solar diária, embora variedades como Bright Lights e Fordou Giant demonstrem notável tolerância a períodos mais curtos de insolação. A irrigação regular e o uso de cobertura morta são práticas essenciais para garantir o desenvolvimento saudável das plantas, enquanto a colheita contínua das folhas externas assegura uma produção sustentável ao longo de toda a estação. Tolerar um mínimo de 4 horas de insolação diária, embora a exposição à luz filtrada ou ao sol da manhã seja preferível para evitar estresse térmico.
Em regiões de clima quente, a sombra parcial da tarde mostra-se particularmente benéfica, mitigando os efeitos adversos do calor excessivo. Dentre as variedades mais adequadas para cultivo em condições de luminosidade reduzida, destacam-se a Alibaba, reconhecida por sua adaptabilidade a diferentes microclimas, Walton 29, valorizada por sua resistência ao frio e consistência na formação de cabeças compactas, e Destiny, que apresenta notável tolerância ao calor, sendo especialmente indicada para plantios em áreas parcialmente sombreadas. O emprego de mudas pré-estabelecidas, preferencialmente em início de primavera ou final de verão, é recomendado para assegurar um desenvolvimento inicial vigoroso. O espaçamento de 45 centímetros entre plantas deve ser observado, permitindo uma circulação adequada de ar e reduzindo a incidência de doenças foliares. Em ambientes com menor incidência solar, o ciclo de maturação do brócolis tende a prolongar-se, demandando entre 70 e 90 dias para a formação das cabeças principais, em contraste com os 55 a 70 dias típicos em condições de pleno sol. Contudo, esse retardamento contribui para a obtenção de inflorescências mais densas e de sabor mais suave. A irrigação regular e o uso de cobertura morta são práticas essenciais para manter a umidade do solo e regular a temperatura radicular, fatores críticos para o sucesso do cultivo em sombra parcial. A colheita deve ser realizada quando as cabeças apresentarem coloração verde intensa e estrutura compacta, evitando-se o ponto de florescimento, que compromete a qualidade do produto. A utilização estratégica da sombra não apenas amplia a janela de cultivo do brócolis, permitindo sua produção em períodos tradicionalmente desfavoráveis, como também reduz a pressão de pragas, a exemplo da lagarta das couves Pieris rapae, cuja atividade é significativamente menor em ambientes menos expostos à radiação solar direta. Para maximizar a produtividade, recomenda-se a remoção imediata da cabeça principal, estimulando o desenvolvimento de brotações laterais que prolongam a colheita por várias semanas. No que concerne ao cultivo de couve-flor, a sensibilidade ao estresse térmico é ainda mais acentuada, tornando a sombra parcial não apenas desejável, mas frequentemente indispensável para a obtenção de cabeças de qualidade superior. A exposição prolongada ao sol intenso favorece o surgimento de manchas escuras, a descoloração dos curdos e o desenvolvimento de sabores amargos, além de acelerar o processo de pendoamento. A sombra, por sua vez, atua como um regulador térmico, promovendo a formação de inflorescências uniformes, de coloração branca e textura firme. As condições ideais de luminosidade para a couve-flor incluem entre 5 e 6 horas diárias de sol, preferencialmente distribuídas ao longo da manhã, ou luz filtrada por vegetação mais alta. Em situações de sombreamento mais intenso, com apenas 4 horas de insolação, o desenvolvimento das plantas ocorre de forma mais lenta, porém com resultados qualitativos superiores. Variedades como Soubal Y, conhecida por sua adaptabilidade e produção de cabeças compactas, Purple of Sicily, que alia valor ornamental a características culinárias distintas, e Romanesco, reconhecida por sua arquitetura fractal e sabor delicado, demonstram desempenho satisfatório em ambientes parcialmente sombreados. O plantio deve ser realizado por meio de mudas, evitando-se o transplante em estágios avançados de desenvolvimento, que pode comprometer o sistema radicular e, consequentemente, a formação das inflorescências. O espaçamento recomendado é de 60 centímetros entre plantas, permitindo um crescimento adequado sem competição por nutrientes. Em condições de sombra, o ciclo de maturação estende-se para 80 a 100 dias, exigindo monitoramento constante da umidade do solo, cuja irregularidade pode resultar em rachaduras ou uma formação dos curdos. A colheita deve ser efetuada quando as cabeças atingirem o diâmetro desejado, geralmente entre 15 e 20 centímetros, e apresentarem superfície lisa e compacta. A remoção precoce ou tardia compromete tanto a qualidade quanto o rendimento, sendo fundamental a observação criteriosa do ponto ideal. Além disso, a prática de amarrar as folhas externas sobre as inflorescências, técnica conhecida como blanching, pode ser adotada para preservar a coloração branca e evitar a exposição direta à luz, embora em ambientes sombreados essa medida seja frequentemente dispensável. A couve-flor cultivada em sombra parcial não apenas apresenta melhor qualidade organolética, como também demonstra maior resistência ao armazenamento pós-colheita, mantendo sua integridade por períodos mais longos. A combinação de temperaturas amenas e luminosidade moderada favorece ainda a redução de pragas comuns, como pulgões e lagartas, que tendem a proliferar em condições de calor e alta exposição solar. Dessa forma,
A utilização estratégica de áreas sombreadas no cultivo de brasicáceas representa uma abordagem eficiente para otimizar a produção em climas quentes ou durante estações menos favoráveis. Dependência exclusiva da fotossíntese. Além disso, a baixa luminosidade retarda o processo de elongação celular, resultando em folhas mais compactas e nutritivas, com maior concentração de vitaminas e minerais. Essa característica torna os microverdes uma alternativa viável para áreas com restrições de luz, como varandas urbanas ou espaços internos próximos a janelas com incidência solar limitada. No que concerne às exigências luminosas, os microverdes demonstram notável adaptabilidade, desenvolvendo-se satisfatoriamente com apenas 2 a 3 horas diárias de luz indireta ou mesmo sob iluminação artificial de baixa intensidade. Tal flexibilidade permite seu cultivo em ambientes onde outras hortaliças apresentariam crescimento comprometido. Entre as variedades mais indicadas para condições de sombreamento destacam-se o brócolis, o repolho roxo, o rabanete, a beterraba e o girassol, cujas sementes germinam rapidamente e produzem folhas tenras em curto período. A técnica de cultivo requer substratos leves e bem drenados, como misturas à base de turfa ou fibra de cocô, associados a uma irrigação controlada para evitar o excesso de umidade. A semeadura deve ser realizada de forma densa, porém sem sobreposição excessiva, garantindo espaço suficiente para o desenvolvimento inicial das plântulas. A colheita, realizada quando as primeiras folhas verdadeiras atingem cerca de 5 centímetros de altura, preserva o potencial nutricional e o sabor característico de cada variedade. Outra vantagem significativa reside na possibilidade de sucessão de cultivos, uma vez que o ciclo reduzido permite múltiplas colheitas ao longo do ano, mesmo em condições de sombreamento. Essa abordagem maximiza a produtividade por unidade diária, tornando os microverdes uma opção estratégica para sistemas de produção intensiva em espaços limitados. Ademais, a ausência de pragas e doenças comuns em cultivos tradicionais, devido ao curto período de exposição, reduz a necessidade de intervenções fitossanitárias, alinhando-se aos princípios da agricultura sustentável. A aplicação culinária dos microverdes abrange desde a utilização em saladas e sanduíches até a incorporação em pratos gourmet, onde seu perfil nutricional e suas cores vibrantes conferem valor estético e funcional. Estudos recentes indicam que, em comparação com suas contrapartes maduras, os microverdes podem apresentar concentrações até 40 vezes superiores de compostos bioativos, como antioxidantes e carotenoides, reforçando seu papel como alimento funcional. Por fim, a adoção de microverdes em sistemas de cultivo sombreado representa uma solução inovadora para desafios contemporâneos, como a escassez de áreas agricultáveis e a demanda por alimentos frescos em ambientes urbanos. Sua capacidade de prosperar em condições subótimas de luz, aliada à rapidez de produção e ao elevado valor nutricional, posiciona essa técnica como uma ferramenta promissora para a segurança alimentar e a diversificação de sistemas produtivos. A eficiência fotossintética dos microverdes, aliada ao seu ciclo de crescimento acelerado, que varia entre 7 e 14 dias, os torna particularmente adequados para ambientes com limitações luminosas. Essas plantas demandam apenas condições mínimas de iluminação, sendo ideais para cultivo em locais que recebam de 2 a 4 horas de exposição solar direta ou luz indireta intensa. Além disso, demonstram notável tolerância a áreas de sombra difusa, sem incidência direta de raios solares, como ambientes internos próximos a janelas ou espaços externos parcialmente cobertos. Dentre as variedades mais recomendadas para cultivo em condições de sombreamento, destacam-se aquelas com maior adaptabilidade e rápido desenvolvimento. Espécies como o girassol, Elianthus annus com seu perfil crocante e sabor adocicado, e o rabanete, Raphanus sativus, de crescimento ágil e sabor picante, atingem a maturidade em apenas 5 a 7 dias. Outras opções incluem os brotos de ervilha, Pisum sativum, caracterizados por sua textura tenra e sabor suave, e o brócolis, Brassica oleracea, que apresenta um perfil nutricional equilibrado e sabor moderado. Variedades como a rúcula, Eruca sativa, com seu sabor marcadamente apimentado, e a mostarda, Brassica junceia, de rápido crescimento e sabor intenso, também se adaptam bem a essas condições. Adicionalmente, a beterraba, Beta vulgaris, com seus caules coloridos e sabor adocicado, complementa o leque de opções viáveis para cultivo em sombra. O processo de cultivo dos microverdes segue protocolos simplificados, porém precisos. As sementes devem ser distribuídas de forma densa sobre o substrato, em bandejas rasas, e cobertas levemente com uma fina camada de solo.
A irrigação deve ser realizada de maneira suave, mantendo-se a umidade constante sem encharcamento. Em um período de 7 a 14 dias, as plantas estarão prontas para a colheita, momento em que as primeiras folhas verdadeiras se desenvolvem. A colheita é realizada com o auxílio de tesouras, cortando-se os brotos logo acima do nível do solo, quando atingem entre 5 e 7 centímetros de altura. A versatilidade dos microverdes os torna uma solução prática para espaços com restrições de luz, como varandas, áreas sob marquises ou adjacentes a edificações. Sua capacidade de ocupar áreas reduzidas, associada à possibilidade de produção contínua por meio de plantios sucessivos, maximiza o aproveitamento de ambientes subutilizados. Além disso, estudos demonstram que esses vegetais podem apresentar concentrações nutricionais até 40 vezes superiores às de suas contrapartes maduras, o que reforça seu potencial como fonte de nutrientes em locais com baixa luminosidade. O consumo de microverdes é altamente versátil, podendo ser incorporado a saladas, sanduíches, sucos e como elemento decorativo em pratos, proporcionando sabor intenso e elevado valor nutricional em porções reduzidas. Sua adaptabilidade permite ainda a implementação de sistemas híbridos, nos quais as bandejas podem ser iniciadas em ambientes externos sombreados e transferidas para locais internos com iluminação adequada em caso de condições climáticas adversas. Essa flexibilidade os torna a alternativa ideal para áreas onde outras culturas não prosperariam, transformando limitações luminosas em oportunidades produtivas. A compreensão das diferentes tipologias de sombra é fundamental para o sucesso do cultivo em ambientes com restrições de luz. Nem todas as condições de sombreamento são equivalentes, e a identificação precisa do tipo de sombra presente no local determina a escolha das espécies mais adequadas e as expectativas realistas de produtividade. A primeira categoria, denominada sombra musquiada, caracteriza-se pela incidência de luz filtrada através de copas de árvores, resultando em um padrão dinâmico de claros e escuros. Esse tipo de sombra, com luminosidade média intensa, equivale a 4 a 6 horas de sol direto e é bem tolerado pela maioria das hortaliças de folhas verdes, como espinafre, Spinacia oleracea, rúcula e outras brassicáceas, além de ervas aromáticas. A sombra parcial, segunda categoria, define-se pela exposição direta ao sol por um período de 3 a 6 horas diárias, com sombreamento durante o restante do dia. Essa condição é frequentemente observada em áreas que recebem sol matutino e sombra à tarde, ou vice-versa. A luminosidade moderada desse ambiente é compatível com o cultivo da maioria das hortaliças tolerantes à sombra, especialmente quando a exposição solar ocorre pela manhã, período em que a radiação é menos intensa. Nesse contexto, espécies como alface, lactuca sativa, rabanetes, beterrabas, brócolis, couve-flor, Brassica oleracea var. Botrytis e ervilhas, Pisum sativum, demonstram um bom desempenho. A distinção entre sol matutino e vespertino é relevante, enquanto o primeiro é mais ameno e preferível para a maioria das culturas, o segundo, por ser mais intenso e quente, pode exigir maior adaptação das plantas. A terceira categoria, denominada sombra leve, refere-se a ambientes que não recebem luz solar direta, mas são iluminados por luz refletida ou filtrada ao longo do dia. Exemplos incluem áreas localizadas ao norte de edificações, sob copas altas de árvores ou próximas a paredes claras. A luminosidade nesse caso é brilhante, porém indireta, equivalente a 2 ou 3 horas de sol direto. Espécies como alface, espinafre, rúcula, coentro, Coriandrum sativum, salsa, Petroselinum crispum e microverdes são particularmente adaptadas a essas condições, assim como hortaliças asiáticas e diversas ervas aromáticas. Por fim, a sombra densa, quarta categoria, caracteriza-se pela ausência quase total de luz direta, resultante de barreiras físicas como edificações compactas, estruturas sólidas ou árvores perenes de copa fechada. Mesmo ao meio-dia, esses ambientes permanecem com baixa luminosidade, equivalente a menos de 2 horas de sol direto. Nesse cenário, as opções de cultivo são limitadas, sendo os microverdes e algumas variedades de folhas verdes de baixa exigência luminosa as alternativas mais viáveis. Contudo, é importante ajustar as expectativas de produtividade, uma vez que a produção será significativamente reduzida. Uma estratégia recomendada para mitigar essa limitação consiste no uso de recipientes móveis, que permitem o deslocamento periódico das plantas para áreas com maior incidência luminosa. A avaliação precisa das condições de sombra em um determinado espaço pode ser realizada por meio de 2 métodos principais. O primeiro, denominado rastreamento solar,
consiste na observação sistemática do local ao longo de um dia ensolarado, registrando-se o número de horas de sol direto. Esse método, embora simples, oferece resultados precisos. O segundo método envolve o uso de instrumentos de medição, como luxímetros ou aplicativos para smartphones, que quantificam a intensidade luminosa em unidades como fotocandles ou lux. Os parâmetros de referência para a classificação da luminosidade são: pleno sol, acima de 10.000 fotocandles, sombra parcial, 2.500 a 10.000 fotocandles, sombra leve, 1.000 a 2.500 fotocandles e sombra densa, inferior a 1.000 fotocandles. Para otimizar as condições de cultivo em áreas sombreadas, diversas estratégias podem ser adotadas. A poda seletiva de galhos inferiores ou desbaste da copa de árvores aumentam a penetração de luz no ambiente. O uso de superfícies refletoras como paredes ou cercas pintadas em cores claras potencializa a disponibilidade de luz indireta. A mobilidade dos recipientes de cultivo permite o acompanhamento da trajetória solar ou a realocação sazonal das plantas. Por fim, o aproveitamento do espaço vertical, por meio de estruturas como prateleiras ou suportes suspensos, possibilita o posicionamento das culturas em pontos com maior incidência luminosa. A correta identificação do tipo de sombra e a aplicação de técnicas adequadas de manejo são determinantes para o sucesso do cultivo em ambientes com restrições de luz. Essa abordagem não apenas viabiliza a produção de alimentos em espaços antes considerados improdutivos, mas também transforma o sombreamento em um recurso estratégico para a agricultura urbana e periurbana. Em uma próxima etapa, serão abordadas as diretrizes para o planejamento de layouts de jardins sombreados, visando maximizar a produtividade em condições de luminosidade limitada. A compreensão desses princípios permite converter desafios ambientais em oportunidades concretas de produção sustentável.